prazer estar aqui, é um prazer e uma honra estar aqui falando sobre a égide de Antônio Olívio Rodrigues e sobre os auspícios de algo que ele construiu. Além disso, eu honro e reverencio o que ele construiu e os patronos dessa ordem, que muitos serão citados nessa palestra. Hoje o tema da palestra é Superando o Medo com Fé e Coragem. E é importante salientar que o medo, ele é uma experiência humana inegável para todos os seres. Todos nós passaremos por situações de medo. Seja no trabalho, seja na escola, seja no seu relacionamento, seja em qualquer aspecto. E o medo, como parte da experiência humana, assim como a raiva, a alegria, o amor, todos esses sentimentos, ou como quiserem definir, são parte da experiência humana. Não há como ser excludente. Assim como a fé e a coragem fazem parte. Esses dois últimos que podem ser muito úteis na superação do medo que nos impede de avançar ou de fazer algo que gostaríamos. E é sob esse prisma que nós vamos olhar esse tema no dia de hoje. Para quem se importa, eu tenho algumas titulações, tenho algumas formações. Eu sou treinador, terapeuta holístico, sou coach, palestrante, tenho terapias holísticas na minha bagagem. E para quem se importa com isso e precisa disso para ter um pouco mais de confiança no que eu falo, aqui estão algumas das minhas formações. Mas é como eu sempre digo, essas formações não valem de nada se eu subir aqui e não trouxer nada de prático ou de aplicável para a vida de vocês. Que é o intuito de hoje. É ajudar a superar algum medo ou alguma barreira que está dificultando a progressão tanto material quanto espiritual das nossas vidas. E o que é o medo? O medo, ele possui origens, mas até dentro da psicologia pode-se dizer que o medo ele advém como uma forma de autoproteção. O medo, ao ser criado ou a ser manifestado por outros, ou por alguma situação externa, ele mexe com o nosso sistema. Ele mexe com o nosso emocional, ele mexe com o nosso intelecto, ele mexe com todas as nossas estruturas corpóreas e extrafísicas. E como a gente pode identificar o que é medo e o que é protecionismo? Quando que é um medo que vai me ajudar, me proteger, e quando que é um medo que na realidade está me atrapalhando? Para entender um pouco sobre isso, existem dois tipos de medo. O primeiro medo é o medo concreto, que é o medo de coisas físicas, palpáveis, como, por exemplo, ter medo de ladrões, ter medo de ter o seu celular roubado, como medo de cachorro. Quando tem algum cachorro solto na rua, você atravessa com medo, ou algum cachorro que está passando perto de você rosnar, é suficiente para disparar uma ansiedade e uma fobia e você sair correndo. Medo de perder alguém, um pai, uma mãe. Quem aqui não tem medo ou já não teve medo de perder um ente querido, de não ter mais tempo com ele? Medo de se machucar. Todos esses medos, eles são concretos, eles são palpáveis. Esses medos podem advir de situações que já vivemos ou de situações que estamos percebendo o perigo iminente. E nesse aspecto, pode ser um medo de protecionismo, que pode fazer sentido ou não. E aí cada situação é única. Cada situação vai trazer com ela se o medo é coerente ou se o medo é descabido. E no caso nos torna disfuncionais. Já o outro tipo de medo é o medo abstrato. Geralmente está ligado a processos mentais. E esses processos mentais levam a gente a ter medos que muitas das vezes são infundados, pois não conhecemos ou não temos como tangibilizar aquele medo. E isso causa o medo em vibração que chega até a alma. Medo do desconhecido, quando você vai enfrentar uma situação nova. Acredito que a maioria de nós já passou por uma entrevista de emprego, que é uma situação muito comum em que se tem medo do desconhecido.
Você não sabe como vai ser aquela entrevista, se você vai bem, se você vai mal, se o entrevistador ele vai ser gentil ou não com você, ou quando você tem algum tipo de fobia social. E aí você enfrenta esse medo do desconhecido, ou não, ou você se retrai. Muitas vezes esse medo ele advém de algum trauma passado, mas muitas das vezes ele advém do desconhecido. E até que ponto o medo do desconhecido ele é favorável para nós mantermos as nossas vivências em harmonia com o que nós desejamos. Outro medo muito comum é o medo da morte. Eu não conheço ninguém que morreu e veio aqui para contar para a gente fisicamente. Então eu não tenho como saber como é depois da morte. Isso vai de crença de cada um. E eu não estou entrando aqui em crença. Eu estou falando sobre o medo que está hoje conosco. Conforme o tempo vai passando, nós temos também o medo de envelhecer, o medo da velhice, de chegar a uma idade em que nós não temos mais as aptidões ou não consigamos fazer as coisas que precisamos. E esses medos abstratos, eles são difíceis da gente identificar, porque muitas das vezes a nossa mente blinda para nos proteger. Entretanto, se ela blindar demais, você não observa e não trabalha ele, e com isso você tem reflexos disso ao longo da sua existência. Reflexos esses que podem impactar em todas as suas relações. A origem do medo, ou o medo de ser ridicularizado, o medo de ser rejeitado, o medo da velhice, o medo da doença, o medo de não ser amado, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da altura. Todos esses medos formam uma grande copa de árvore e todos esses medos possuem o mesmo tronco. É daí que está a origem desses medos. Esses medos todos podem mudar ao longo do tempo. É uma folha que pode cair ou é uma folha que pode nascer. Um novo medo. Mas se as folhas são os medos, o que é o tronco? É importante entender que antes do tronco, inclusive, nós temos nessa copa de árvore medos que são causados por situações passadas, que vivenciamos, que experimentamos, que ouvimos, e muitas das vezes que ouvimos de terceiros e formou crenças em nós. E essas crenças solidificaram o medo, e esse medo passa a tomar a frente muitas vezes em algumas situações. Ou então é uma situação real que eu estou vivendo no momento, como por exemplo você sair do carro e você se deparar com um leão do nada. Eu não ia ficar para contar a história. Ali seria um medo real. E esse medo real, ele ia alterar todo o meu sistema. Ia me disparar a sensação de luta ou fuga, eu ia precisar tomar alguma atitude, porque caso contrário, a minha vida estaria em perigo. Ali é o medo real. Ali é o medo no presente. Não é algo que eu já vivi, ou ouvi, ou fantasiei do passado. E nós temos também medos que são originados por situações imaginadas. E aí, no caso, estamos falando do futuro. Quando eu projeto o meu pensamento para frente, é claro que aquilo não aconteceu. E nesse aspecto, o medo, ele se torna um pouco confuso. Porque a partir do momento que eu estou projetando algo, ele pode ou não ser útil para mim. Ele pode ou não fazer sentido ou até mesmo acontecer. Então, nesse aspecto, é importante entender que a origem do medo com relação à situação que ele foi gerado, originado, vai determinar se esse medo ele é um medo real ou é um medo que não passa de uma ideia que não corresponde à realidade. Quando nós pensamos no tronco de todos esses medos, nós vamos para dois aspectos, que seria a ideia e o tempo. A ideia, no caso, é um pensamento. A ideia é algo que eu crio, que eu penso. E essa ideia atrelada a um tempo que não o presente, ela forma esse tronco. Qual é o problema?
aí nós estamos falando da mente. Porque é a mente que faz essa ideia ir para um tempo futuro ou passado, tanto revisitar quanto imaginar. Nos dois aspectos, nos dois tempos, nós não estamos alinhados ao presente, ao que está realmente acontecendo. Nós não estamos uno com a nossa consciência. E nesse caso, a raiz desses medos é quando a nossa mente é identificada com um falso eu. Essa identificação da mente, ela tem 3 tempos. No caso, no centro, nós temos o presente, que é real, está acontecendo, nós temos certeza, e a autorreferência ela é existente. Entretanto, no passado, é uma memória, ou então é alguma coisa construída por algo que ouvimos de outros, por exemplo. Se nós nos identificarmos com essa ideia do passado, é um problema. E da mesma forma, se nós nos identificarmos com a ideia do futuro, que é imaginado, é uma incerteza, também é um problema. Pois nenhum dos dois está acontecendo no momento. Eu não estou no meu presente, na minha total consciência e potência para determinar se aquele pensamento é o caminho que eu quero seguir, manifestar, cocriar, o que for. Portanto, é importante entender que o medo origina dessa identificação com uma mente que não é real. É uma mente que está ou muito no futuro ou muito no passado. E aí, no caso, pode ser ou por ansiedade ou por depressão, mas por outros aspectos também. Para entender um pouco mais sobre o medo, Eliphas Levi trouxe que o medo, ele advém da falta de domínio das nossas forças internas para justamente conseguir aquilo que queremos. Se nós não conseguimos dominar as nossas forças internas de pensamento, de desejos e tudo mais, o medo se instala, pois nós não somos controladores disso. E falando em controladores, o que nós devemos controlar? Os nossos impulsos e nossos pensamentos. Para Eliphas Levi, é isso que faz com que nós tenhamos mais clareza e mais controle de uma vida sem medo. Eliphas Levi traz que aquele que teme é, na verdade, prisioneiro de si mesmo. E muitas das vezes o medo, ele pode se tornar uma prisão ou ele pode fazer você se libertar de uma prisão. Depende do contexto, depende do tempo e depende de diversos outros fatores. Já para Swami Vivekananda, nós só temos medo porque nós somos ignorantes da nossa natureza divina. Nós não temos consciência da nossa real unidade com o todo e do quanto somos deuses perante a existência. Pois se nós soubéssemos o quanto nós somos semelhantes ao divino, nós não teríamos medo de nada, pois nós seríamos parte do todo, do infinito, e nós também seríamos imortais na nossa essência, na nossa natureza, na nossa alma. Para Swami Vivekananda, tudo o que enfraquece você, seja física, intelectual ou espiritualmente, devemos rejeitar como veneno. E aí, no caso, já trouxe algumas outras ocasiões que nós somos compostos de 3 pilares, que é o mental, o físico e o emocional. E ao estar em harmonia com os 3, nós temos o 4º pilar que forma-se no centro, que seria o espiritual. E aqui, no caso, é justamente isso. Quando algum desses pilares está desequilibrado, nós devemos olhar para dentro e nós devemos rejeitar aquilo que não nos serve, aquilo que nos afasta do que é importante. Já para Prentice Mulford, esse grande mentalista foca que a grande questão é que nós temos pensamentos de medo e alimentamos ele. Nós alimentamos esses pensamentos de medo, dando voz e confiando, acreditando neles. E quando nós fazemos isso, nós potencializamos e aceleramos a instalação desse medo e a instalação de crenças que justamente limitam a nossa prosperidade, limitam a nossa abundância, a nossa saúde como um todo. E para ele, a forma de lidar com o medo é que você, através da sua mente, você deve afastar ele e não se identificar com ele, como nós vimos na origem do medo.
Prentice Mulford traz que nós não devemos deixar o medo ocupar a nossa mente. Não devemos deixar que ele ocupe espaço nela. E onde há medo, não há lugar para ter fé. Falando nisso, o que é a fé? A fé, para muitos, pode parecer a certeza de algo que não é possível ser visto. É a certeza de que há algo, ou alguém, ou alguma força que está o tempo todo nos vigiando, nos olhando, nos conduzindo pela seara da vida. E a fé é a certeza também para outros que vai ficar tudo bem. Portanto, a fé possui muitas definições, a fé ela possui muitos aspectos, ela passeia por todos os aspectos da vida humana. E com relação a isso, a nossa mente e o nosso ser é capaz de brilhantemente, através da fé, fazer construtos maravilhosos para a nossa vida. É ela que leva a gente para o próximo nível. Porque se nós não tivéssemos fé, nós não nos moveríamos. A fé, assim como o medo, ela independe de crença. Ela acontece. Então todos nós temos fé diariamente. Seja a fé que você vai ser capaz de fazer uma simples ação, como ir varrer um quintal, como ir ao trabalho, como pagar as contas no final do mês, como ser feliz, e as coisas mais complexas, de que realizaremos os nossos maiores sonhos de alma, por exemplo. E com relação à abordagem espiritual, eu quis trazer um pouquinho sobre algumas vertentes para a gente entender que a fé ela é mutável, inclusive em algumas vertentes religiosas ou espirituais. A fé para o cristianismo, ela está muito ligada a um ser benevolente, a um Deus benevolente, que através da sua bondade conduz a vida e nos concede paz e amor, alegria. Já no esoterismo, a fé está muito ligada a aprender. Ela está muito ligada a você se dedicar e você aprender, experienciar e buscar também o conhecimento, autoconhecimento, informações para você compor aquilo que faz você ter fé. Já para a Umbanda, por exemplo, uma religião de matriz africana, está muito ligada à confiança, em você confiar que existem forças superiores a você, que estão ali te guardando, estão ali te orientando, e confiar no destino, confiar que há forças que agem junto com você e que essas forças são você também. Já para o judaísmo, a fé está muito atrelada ao compromisso. Compromisso, disciplina, a disciplina e compromisso nos estudos, ao compromisso e a disciplina nos ritos, as cerimônias. Já no agnosticismo, já está ligado mais à busca, a buscar, entender e desvendar aquilo que é uma fé cega, uma fé que não corresponde ao que a pessoa acredita. Por isso, a incansável busca, pois essas pessoas agnósticas são insaciáveis. Então, cada abordagem, ela tem um viés um pouco da sua, tanto religião quanto espiritualidade. Se para grandes concentrações e aglomerações de pessoas, se para essas egrégoras a fé ela é distinta, que dirá para cada ser humano? Ela sempre vai ser distinta para cada um. Porém, ela é inata de todo ser humano. Para Eliphas Levi, a fé é o motor que conduz à magia interior e ao controle das emoções. É através dela que nós encontramos potência de ação. É através dela que nós encontramos força e movimento
para conseguir realizar a magia interior e transmutar, evoluir e ao mesmo tempo conseguir controlar os nossos desajustes emocionais e nossos desequilíbrios. Eliphas Levi diz que a fé é a chave que abre o templo interior, onde encontramos a nossa verdadeira força. Portanto, como chave, ela está na sua mão e ela precisa ser utilizada para abrir uma porta. Ela precisa ser utilizada para que nós possamos alcançar algo. Para mim é isso que fica muito claro aqui. Para encontrar nossa verdadeira força no sentido de que nós somos mais com fé, quando nós utilizamos ela a nosso favor. Já Swami Vivekananda novamente traz que a fé ela deve ser enraizada e abastecida pela consciência na nossa própria divindade, no ser divino que nós somos, na potencialidade, assim como um ser onipotente, onipresente, onisciente, que arquiteta o universo, que nós somos essa mesma chama divina e que nós podemos alcançar, fazer, realizar aquilo que nos propusemos. Portanto, você não deve temer. Você é o Filho imortal e eterno de Deus. Para Prentice Mulford, a fé está ligada extremamente ao poder da mente criativa. E faz muito sentido quando nós pensamos por esse viés, porque nós precisamos ser criativos e conscientes e utilizar o poder da criatividade para imaginar algo que nós queremos, para ter fé em algo que não é possível ser visto, porque de olhos abertos tudo é limitado. De olhos abertos, as paredes limitam nossa visão, os objetos, nós não podemos transpassá-los, mas quando nós fechamos os olhos, quando nós interiorizamos e usamos a criatividade, não há limites para nossa mente. E se não há limites para nossa mente, é possível então moldar a nossa realidade através dessa criatividade que direciona a nossa fé e que exponencia ela como um todo. Prentice Mulford diz que a fé é a semente que cria a realidade. E se ela cria a realidade, por que não criar a realidade que desejamos viver? Por que não plantar uma semente que não aquela que nós queremos colher um fruto? Mas para plantar uma semente, para acreditar que ela vai dar o fruto que nós queremos, é preciso de ação. E quando nós falamos de coragem, a coragem ela não é uma avassaladora e incontrolável imprudência e uma ação descabida ou desracionalizada, mas ela é o movimento mesmo com medo, mas sim pela fé. É a fé que vai dar certo, é a fé que vai acontecer. E que se não acontecer, não era para acontecer. Essa conformidade e de entender que nem tudo está sob o nosso controle faz com que esse movimento de ter coragem também seja mais leve. Mas até agora está muito no campo teórico. Então vamos exercitar um pouco o campo prático. Como eu posso ser mais corajoso? Como eu posso me tornar alguém e me orgulhar de ser corajoso, impetuoso, conquistador do que eu quero? Na realidade, as ações conscientes e progressivas que fazemos fora da nossa zona de conforto, elas atraem e elas direcionam para que nós possamos ser mais corajosos. Ou seja, ações conscientes e progressivas, sempre fora dessa zona de conforto.
Além disso, a autoconsciência e a observação dos medos é extremamente importante para que nós possamos identificá-los e, ao identificá-los, possamos levar uma vida com mais coragem. Eliphas Levi traz que a coragem ela acontece quando há domínio próprio. Da mesma forma, quando nós utilizamos a energia da mente para isso. Ele traz também que a coragem é o escudo que protege a alma no campo de batalha da vida. Então nós devemos usar esse escudo de fato. Para Swami Vivekananda, a coragem ela é a convicção da imortalidade da alma. Pois a partir daí nós podemos entender que muitas das coisas que nós nos preocupamos é irrelevante. Nós somos imortais diante do todo. E ele diz, avance sem medo. Aquele que é sincero e puro está destinado a vencer. É inerente a ele. Para Prentice Mulford, a coragem ela baseia-se em pensamentos positivos. É através dos pensamentos positivos que nós fortalecemos e no dia a dia somos mais corajosos. E através disso, desses pensamentos, nós conseguimos fazer o abandono de medos limitantes. O pensamento ousado ou criativo repele o medo e cria uma vida de liberdade e realização. Prentice Mulford também traz que pensar é criar. Que pensar com fé, entretanto, é a chave da liberdade. Novamente, a chave, tanto no sentido da fé quanto da coragem, para entendermos que ela é a responsável, esses dois aspectos são responsáveis pela próxima superação de algum medo. E como nós podemos integrar a fé e a coragem para vencer o medo? Eu vou trazer aqui 3 pontos para nós nos basearmos, focarmos e levarmos para casa como tarefa. O primeiro deles, se vocês me permitirem, é dizer que a meditação, seja ela da sua crença, da sua maneira, o mindfulness, a atenção plena, para a paz e para a clareza é essencial, pois você começa a entender quando que um medo está te atrapalhando, quando que um pensamento ele é seu, quando não é, e você começa a ser mais seletivo com eles, adquirindo mais paz e clareza. Outra coisa que já foi comentada por Prentice Mulford são as afirmações de poder. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou corajoso, eu sou capaz de ir até lá, eu sou co-criador. Todas as afirmações de poder que fizerem sentido e forem positivas são muito úteis para fortalecimento de crenças fortalecedoras e eliminação das crenças negativas. E, ademais, como terceiro ponto, é sair da zona de conforto, é agir fora dela. Se você tem medo de algo, é importante você, com fé e coragem, se expor a situações moderadas fora da sua zona de conforto. E ir aumentando essa exposição gradualmente conforme você for se sentindo mais confortável com elas. Sem fé e sem coragem, perderíamos muito, muito. E a história de Swami Vivekananda, ela traz para nós esse exemplo. Swami Vivekananda questionava a Deus e questionava a fé alheia quando era criança, quando era jovem, até encontrar, depois de muito tempo, um mestre, Ramakrishna Paramahansa, que, ao conviver um pouco mais com ele, perguntou para ele, você viu Deus, mestre? E ele respondeu, eu vejo ele o tempo todo assim como eu vejo você. Isso inundou o coração dele de uma certeza, pois ele admirava muito o mestre, a busca dele aumentou, ele se tornou uma das pessoas mais célebres no seu tempo, e até nos dias de hoje, podemos dizer, pois estamos aqui honrando e reverenciando a memória dele, assim como seus ensinamentos, que perduram até hoje, perdurarão. E, inclusive, ele chegou a palestrar no Parlamento das Religiões do Mundo, que foi um marco gigantesco para ele. Imagina quantas pessoas ele não atingiu por ter fé e coragem, por despertar a fé interior dele, manifestar isso e trazer para os demais a fé e coragem.
Portanto, histórias como essa nos inspiram e nos trazem a certeza de que vale a pena ter fé, vale a pena ter coragem, pois não se trata somente de nós. Seria muito egoísta da nossa parte pensar que isso é somente sobre nós. Nós somos parte desse todo e a nossa obra é para com ele também. Concluindo, a coragem é agir com fé, mesmo diante da incerteza. E a fé é confiar que há um propósito no caminho, ainda que não o vejamos por completo. Como sempre, eu gosto de trazer uma reflexão final para que ela ecoe durante a próxima semana, pelo tempo necessário nas nossas mentes. E a reflexão é: como posso fortalecer a minha fé e minha coragem? Ao mesmo tempo, outra reflexão seria: qual é o primeiro passo que eu posso dar para transformar o medo em um caminho do crescimento? E essas duas reflexões podem ser praticadas sempre que um medo surgir, sempre que a fé e a coragem estiverem um pouco abaladas. Mas é importante lembrar o quanto é importante ter fé, o quanto é importante batalhar, acreditar nas pessoas, acreditar no amor, acreditar que há tempos de paz, acreditar na saúde, acreditar na benevolência do ser humano, pois é isso que faz com que nós vivamos em comunhão de uma maneira muito mais saudável, de uma maneira muito mais harmônica, que é os que os grandes mestres prezam e instruem a nós. Eu agradeço a todos pela atenção.